Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse encontro que eu estava muito animada para acontecer. Já tem dias que eu estou preparando, né? Na verdade, meses que eu estou preparando esse momento e eu estou muito feliz de ter você aqui hoje, muito feliz de você ter tirado esse tempo para estar aqui, porque você com certeza vai sair daqui transformado. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você chegou. Aqui a gente vai falar sobre mentalidade, sobre autoconhecimento, sobre como a gente vem criando a realidade que a gente vive e como que a gente vai fazer para criar uma nova realidade de forma consciente. Eu tenho certeza, se você está aqui, é porque você acredita que existe algo diferente, que existe uma resposta para alguns questionamentos que você tem, porque assim como você percebeu que você vem repetindo ciclos na sua vida, e esses ciclos eles podem estar se repetindo por anos, né? Porque eu vivi assim, eu percebi também que a minha vida vinha cheia de ciclos que eu não conseguia sair, eu não via saída. E você provavelmente está aqui também porque vive isso. E eu olhava para minha vida, né, há um tempo atrás eu olhava e quando eu comecei a perceber esses ciclos, eu comecei a ver que todo mês, chegava no final do mês, o dinheiro faltava. O dinheiro estava sempre no negativo. Aí ficava aquele perrengue, aquele aperto, a gente ficava totalmente estressado, vinha vários medos, sentimentos de frustrações, e todo mês eu percebia que se repetia o mesmo ciclo. Dinheiro no negativo, falta de dinheiro. Por mais que a gente ganhasse um dinheiro a mais, a gente achava que ia sobrar, sempre acontecia alguma coisa pra gente voltar para aquele vermelho. Quando eu olhava pro meu relacionamento, a mesma coisa, ciclos que se repetiam, brigas e mais brigas por motivos bobos do dia a dia, simplesmente porque a gente não conseguia se conectar, a gente não conseguia falar a mesma língua, estava sempre em atrito. E isso gerou uma sensação de que a gente estava sempre competindo um com o outro dentro do próprio relacionamento. E isso muito porque a gente não tinha controle emocional, a gente não sabia que os nossos pensamentos automaticamente geram sentimentos na gente que geram reações. E isso vem de um piloto automático, porque a nossa mente ela automatiza tudo isso. A gente vai entender isso mais pra frente. A nossa mente tem esse poder, tem essa ferramenta, esse mecanismo de automatizar tudo. Então, conforme eu fui percebendo esses ciclos e eu fui vendo que tudo aquilo que eu vivia vinha dos meus pensamentos, eu comecei a me aprofundar mais e mais dentro desse conhecimento para entender, para me autoconhecer e saber o que estava acontecendo, para tomar uma nova direção. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Porque há 5 anos atrás, eu vivia extremamente frustrada. Então hoje você vai entender como você sai de uma vida frustrada, vivendo no piloto automático, repetindo ciclos e ciclos, para uma vida de propósito, para uma vida abundante. E abundante, eu não falo que é você ter tudo. Não, é você ter aquilo que você realmente quer. E hoje você vai entender que todos os desejos que você busca, eles já estão disponíveis para você. O que falta é clareza, é direcionamento sobre o seu real potencial. E você vai descobrir tudo isso aqui hoje comigo. Você vai conseguir ter clareza da raiz dos seus problemas, do que está causando os resultados que você está tendo hoje. E, gente, eu falo isso com toda certeza, porque eu sou a prova viva disso, de que esse conhecimento transforma de fato a nossa vida, para que a gente tenha mais autonomia, para que a gente tenha mais liberdade, para que a gente viva a nossa essência. Porque há 5 anos atrás, quando eu olhava para a minha vida, 5 anos atrás eu me peguei morando em uma kitnet, tá? A gente morava em uma kitnet, né, amor? Em uma kitnet extremamente pequena, com outras pessoas no mesmo pátio, e era um lugar que a gente não tinha privacidade, um lugar úmido, um lugar pequeno. E o pior é que todos os dias estourava uma fossa na frente da nossa casa. E isso tirava a gente do sério, porque eram várias coisinhas latentes incomodando a gente que a gente sabia que tinha potencial para viver coisas diferentes.
Quando a gente olhava que a gente estava sempre com perrengue, a gente tinha um carro velho, sempre empurrando, sempre na oficina, sempre gastando dinheiro com isso, a gente vivia ciclos e ciclos que a gente não via fim. E quando chegou em um momento da minha vida que eu comecei a perceber tudo isso e que isso não era o que Deus queria para mim, e eu comecei a me aprofundar nesse conhecimento, eu percebi que a resposta estava dentro de mim. Eu tinha várias justificativas para olhar para minha vida e eu tinha explicações para falar o porquê que cada área estava assim, porquê que meu relacionamento estava ruim, porquê que o dinheiro estava sempre faltando, porquê que o carro estava sempre no perrengue, porquê que a gente nunca podia planejar nada para fazer, para viagens, para ter experiências. A gente não conseguia ver saída para isso. Me aprofundando, testando, tirando a prova viva de que esse conhecimento tem real valor na nossa vida, é o que faz parte da nossa natureza, eu comecei a ver a minha vida mudando. Eu comecei a olhar para os meus pensamentos, quando eu me dei conta disso, e eu percebi que tudo aquilo que eu pensava, os diálogos internos que eu tinha, todos os pensamentos que se passavam diariamente na minha vida, era exatamente aquilo que eu vivia. Por quê? Porque eu tinha diálogos internos de brigas com meu marido, de medos de falta de dinheiro. Tudo isso estava dentro dos meus pensamentos. Então, eu comecei a perceber que aquilo que eu pensava estava exatamente na minha realidade. Quando eu olhei para os meus pensamentos, quais eram os pensamentos que eu tinha? Que com o tempo todo relacionamento esfria. Que relacionamento tem brigas mesmo. Que o dinheiro é muito difícil. E dinheiro é sujo. Que como eu nasci pobre, eu seria uma pessoa pobre. Como eu não tinha faculdade, eu não ia prosperar. Esses eram os meus pensamentos. Entende? Então, eu comecei a correlacionar com os resultados que eu tinha e batia muito. E você pode começar a fazer isso, de olhar os pensamentos que você tem e ver se eles não batem com os resultados que você tem. Você começar a perceber os pensamentos, seus diálogos internos, você vai perceber que exatamente aquilo que você pensa está sendo materializado na sua realidade. E cada vez que eu me aprofundava mais eu queria buscar respostas, mais eu queria saber como que funcionava esse processo de criar uma realidade, de criar um novo resultado na nossa vida. Então eu percebi que o problema não estava nas coisas externas, no mundo externo, como eu arrumava várias justificativas para isso. Não, estava em mim, estava dentro de mim. Através do autoconhecimento, eu ia conseguir sair de onde eu estava, dessa estagnação. E aí você pode estar pensando que, nossa, é só eu pensar então que eu vou criar a minha realidade. Se fosse só pensar, eu tô pensando que eu quero ficar rica. Eu era muito aquela pessoa que zoava, se é só pensar, então eu tô rica, então minhas contas estão pagas, né? Eu era a pessoa que zoava e não acreditava. Mas eu te falo que é muito real. Você pode estar pensando, é muito bom para ser verdade, e é exatamente assim. É muito bom para ser verdade, porque quando a gente conhece o funcionamento desse universo, as verdades de Deus, o nosso funcionamento, o autoconhecimento, a gente consegue perceber que tem muita perfeição dentro da criação de Deus. E eu sabia que não era para eu viver aquela vida, eu sabia que existia algo diferente para mim, eu não me conformava com aquela vida. Então, quando eu comecei a me dar conta de tudo isso, eu lembro até hoje, em 2020, era em novembro, eu sentei com o Marcos e eu falei pra ele, amor, a gente não vai mais viver essa vida que a gente tá vivendo. A gente não vai mais viver dessa maneira. A gente vai precisar buscar caminhos, a gente vai precisar estudar, se aprofundar, porque a gente vai mudar a nossa realidade. Se esse conhecimento realmente faz sentido, a gente vai colocar na nossa vida e vai comprovar que isso faz sentido. E foi exatamente assim que a gente fez. Eu comecei a estudar, a me aprofundar, a gente começou a aplicar aquilo na nossa vida. E quando eu olhava para todos os livros que eu estudava, para todos os estudiosos, para todos os princípios milenares, né, que envolvem a criação da nossa realidade, as verdades, as leis que regem o nosso universo, eu via que existia uma precisão muito perfeita. Eu comecei a perceber que esse processo de criação é matemático.
E foi aí que eu comecei a criar um passo a passo para organizar esse processo e comecei a aplicar na minha vida. Porque o que eu mais queria era ter controle emocional, era ter paz mental, era saber que eu tinha capacidade de realizar qualquer coisa que eu desejasse. Mas sempre que a gente tentava alguma coisa, acontecia a mesma coisa. Toda vez que a gente ia dar um próximo passo, que a gente ia iniciar alguma coisa, que a gente ia iniciar uma mudança, que a gente queria conquistar alguma coisa, que a gente começava a fazer aquele processo, a gente até conseguia sustentar algumas coisas por uma semana, um mês, mas quando via, a gente estava no mesmo lugar. A gente voltava a ter os antigos hábitos, o mesmo comportamento, os mesmos resultados. Comecei a entrar em parafusos, porque eu não conseguia entender o que estava acontecendo, mesmo acessando esse conhecimento. Quando eu comecei a estruturar um processo, um passo a passo, de forma organizada, para que a gente conseguisse visualizar o que estava acontecendo em cada etapa, a gente começou a ter alguns resultados que a gente começou a falar, olha, a gente está no caminho certo. E foi aí que a gente começou a fazer certas mudanças na nossa vida. A gente começou a testar esse conhecimento e a gente começou a seguir passo por passo em várias coisas na nossa vida. A gente começou aplicando em coisas pequenas e foi estruturando cada vez mais. A gente foi vendo as coisas mudando, a gente foi vendo o nosso relacionamento se reestruturando, a gente foi vendo o dinheiro chegando até nós, a gente foi vendo muita coisa acontecer através desse conhecimento. E como que eu tenho certeza que esse conhecimento, assim como mudou e vem mudando a minha vida, também pode mudar a sua? Porque a gente está se baseando em leis e verdades que regem esse universo, em verdades que Deus nos deixou, em leis que Deus criou e que a nossa vida está em harmonia com essas leis, a gente sabendo ou não. Assim como a lei da gravidade, que eu sei que se eu largar esse copo aqui, ele vai cair quantas vezes eu soltar ele. Por quê? Existe a lei da gravidade, por mais que ela seja invisível, a gente sabe que ela existe. E verdades, leis e princípios não falham, não erram. E quando eu percebi isso, que todos nós temos a mesma capacidade, eu comecei a sentir fortemente isso como um propósito de passar esse conhecimento para frente, de ajudar outras pessoas, de colocar esse conhecimento para fora, expressar isso para que outras pessoas tenham acesso, porque isso é de direito nosso. Querendo ou não, a gente tem uma mente que é uma ferramenta incrível, que é o que faz com que a gente crie tudo na nossa vida, que a gente crie os nossos hábitos e comportamentos e, portanto, os nossos resultados, e a gente não sabe usar. Porque quando eu olhava na minha volta, quando eu conversava com as pessoas com os mesmos problemas, tentando sair das mesmas situações, as pessoas também estavam cometendo esse grande erro. E eu quero dividir aqui com você. Qual é esse grande erro? O grande erro é que eu sempre tentava mudar o meu comportamento. Só que quando eu fui entender que o comportamento é apenas uma consequência das raízes, das causas que eu tenho internamente, eu comecei a olhar para essas raízes, para o que causava esses meus comportamentos. E é isso que a gente vai conseguir entender aqui de forma muito simples. Então eu quero pegar aqui o quadro, tá? Porque eu quero desenhar, eu quero explicar de forma muito mais aprofundada e eu tenho certeza que isso vai ajudar o nosso entendimento. E se você quer anotar as explicações que eu vou trazer aqui, que são de grande valia, tá, gente? É conhecimento para a vida, é conhecimento para você passar para o próximo, para você passar para os seus filhos, que com certeza muda, quebra ciclos, tá? Muda a forma como a gente pensa, como a gente se vê. Eu vou puxar, ó, amor, arrasta, só arrasta um pouquinho para cá. Agora sim, com o quadro aqui, eu vou conseguir ilustrar melhor como que funciona esse processo, essa base que constrói a nossa realidade, para que a gente ganhe compreensão, clareza de como é essa ferramenta que trabalha na nossa vida, para que a gente consiga usar desse mesmo processo, desse mesmo mecanismo para criar uma nova realidade. E antes de a gente se aprofundar aqui nesse assunto, eu quero que você se lembre da última coisa que você pensou em comprar e você foi lá e comprou. Que você veio um desejo, você foi e comprou.
Vamos dizer que foi um tênis que você surgiu na sua cabeça ali, um desejo, você viu alguma coisa, estava precisando, você foi e comprou um tênis. Antes de você ir lá e comprar num site ou numa loja, você teve um pensamento. Surgiu um pensamento, uma ideia de comprar um tênis, de que você estava precisando de um tênis. Antes de mais nada, surgiu isso aqui. E tudo surge aqui. Tudo surge na nossa mente. Qualquer ideia, tudo que foi criado no mundo, surgiu aqui, no pensamento, na mente de alguém. E a nossa mente funciona assim. Tudo vem para cá. Quando a gente tem um pensamento de forma repetida, eu quero um tênis, eu preciso de um tênis, eu vou comprar um tênis, a gente gera uma emoção, um sentimento, tá? Relacionado a esse pensamento que a gente teve. Então, isso aqui é um processo automático. Toda vez que a gente tem um pensamento de forma repetida, a gente gera um sentimento, uma emoção. E eu chamo isso aqui de cascata do pensamento. Depois que você gera essa emoção, isso aqui vai impulsionar você a ter uma ação, um comportamento. Isso aqui, gente, é um ciclo que acontece naturalmente, a gente sabendo ou não, a gente entendendo ou não. Isso aqui vai acontecer sempre na nossa vida. Então, por isso que a gente tem crenças que geram sentimentos em nós que fazem a gente ter reações automáticas. Porque a partir do momento que a gente internalizou esse pensamento, esse ciclo aqui, ó, virou automático. Quando você repete um pensamento e gera isso aqui, esse sentimento, a sua mente aceita como verdade. E é a partir daí que você começa a agir no automático. Então, quando você muda o seu comportamento, quando você tenta mudar os seus hábitos, que você inicia por isso aqui, ó, mudando o seu comportamento, você não vai conseguir sustentar esse novo comportamento, esse novo hábito, porque você não mexeu na raiz que está aqui nos seus pensamentos. Então não adianta você querer emagrecer, ir para academia e tudo mais, iniciar esses novos hábitos, se os seus pensamentos e sentimentos em relação a esse novo comportamento, eles estão totalmente opostos. Eles não se encaixam. Então é aí que a gente não consegue sustentar um comportamento. Então eu só quero que fique claro essa parte aqui, ó, porque é isso aqui que é a base. Porque quando surgir um pensamento que não está condizente com aquilo que a gente quer, a gente tem o poder de mudar isso aqui. Mudando isso aqui, automaticamente essa cascata muda e as nossas reações vão ser diferentes. Quando a gente usa esse mecanismo ao nosso favor, sabendo exatamente aquilo que a gente quer alcançar, trazendo os pensamentos de acordo com isso, automaticamente as nossas reações, as nossas ações, elas vão sair naturais, leves, sem esforço. E aqui, isso aqui acontece dentro dessa ferramenta mais poderosa que a gente tem, que é a nossa mente. E eu quero te mostrar como que acontece esse processo dentro da nossa mente. Porque eu tenho certeza que ganhar essa clareza vai te dar autonomia para você tomar novos caminhos na sua vida. Então eu vou apagar aqui e venho com uma nova ilustração aqui do funcionamento da nossa mente. Agora a gente vai entender o funcionamento da nossa mente. Tá? Entender isso aqui vai ser essencial para a gente conseguir sustentar um resultado novo na nossa vida. Então, vou botar aqui, funcionamento da mente. Isso aqui, gente, é conhecimento para a vida, tá? É a base da sua ferramenta, da ferramenta que você cria a sua realidade, que vai dissolver todas essas crenças e sofrimentos que a gente tem. Então, entender isso aqui vai ser essencial. Então, dá um pouquinho de atenção aqui, porque essa parte é muito importante, tá? Então, eu vou fazer um desenho aqui, que eu aprendi em uma aula. Eu achei muito simples de a gente entender. Imagina que aqui é a sua mente. Ela é dividida em duas partes. Mente consciente e mente subconsciente. É uma mesma coisa, elas trabalham em conjunto.
mas a gente divide para a gente conseguir entender qual é a função de cada uma. E a função da mente consciente é filtrar o que vai entrar aqui no subconsciente. Então, a mente consciente é a que vai receber as informações do nosso mundo externo. Então, tudo que chega do mundo externo, a gente recebe com a mente consciente. E ela recebe através dos nossos 5 sentidos físicos, que é a nossa visão, o nosso olfato, o nosso tato, o nosso paladar e a nossa audição. Então, tudo aquilo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente toca, é a mente consciente que está recebendo. E ela também faz esse papel de filtrar o que está entrando. Porque o subconsciente tem a função de armazenar o que entra aqui. Então, tudo que a gente recebe através da mente consciente é armazenado aqui no subconsciente. Só que até os seus 7 anos, a mente consciente não filtra nada. Simplesmente tem passagem direta aqui para o subconsciente. E aqui é onde ficam armazenadas essas informações. Aqui no subconsciente é onde tem todos os pensamentos repetidos que você tem, todas as crenças, os hábitos, tudo que está enraizado, consolidado, fica guardado aqui na mente subconsciente. E até os seus 7 anos, você recebe isso aqui e armazena sem nem filtrar. Porque depois dos seus 7 anos, a mente consciente vira uma guardiã do subconsciente. Ela funciona como uma guardiã, certo? Porque ela vai ver o que você tem armazenado ali, o que você estocou de informações ali. Então imagina que quando você era criança lá, você foi chamada de inútil, gorda, não serve para nada, nunca vai ser ninguém na vida. Você não dá em nada. Imagina que todas essas informações foram armazenadas aqui até os 7 anos sem esse filtro. Depois que você fez seus 7 anos, a sua mente consciente virou a guardiã dessas informações que você já tinha. Então, se ela recebe uma informação através desses 5 sentidos físicos, ela vai analisar, tá? Que isso aqui, ó, é a nossa mente analítica. Eu tinha esquecido de colocar aqui. Aqui é a nossa mente analítica, racional. Quando ela recebe essa informação, ela vai analisar. Ela vai ver se a informação que ela está recebendo tem alguma conexão com o que você já tem armazenado no subconsciente. Se tiver conexão, se fizer sentido para ela, ela vai aceitar. Ela vai falar, opa, tem ligação com as coisas que ela já tem lá guardado, com o que ela já acredita. Então, pode entrar informação. E aí, ela vai consolidando cada vez mais essas informações. Só que esse processo aqui, como eu mostrei lá a cascata do pensamento, sentimento e ação, ele é automatizado pela mente. Porque a função da nossa mente também dessa mente subconsciente também, é automatizar tudo. Ela é automatizar. Então, ela começa a operar, ela começa a fazer com que você se comporte de forma automática a partir dessas informações que ela já tem guardada. Então, imagina que lá na infância você criou vários pensamentos, várias verdades que você acreditou e veio trazendo durante toda a sua vida. Então, entender que não é que a sua vida não dá certo, não é que você não tem oportunidade, não é que você tenta e nunca nada dá certo. Não é que você tem o dedo podre e só atrai relacionamentos ruins. Não é que o seu marido não valoriza você, é que você tá com isso aqui enraizado. Isso aqui talvez nunca tenha sido mudado, nunca tenha sido renovado. E isso é um poder que a gente tem, renovar a nossa mente. E quando a gente entende isso aqui, ó, isso aqui a gente pode mudar.
Todos esses pensamentos que estão enraizados, a gente pode trocar por pensamentos que elevam a gente. Porque aqui também, tá? Através dessas informações, você construiu o que a gente chama de autoimagem, que é a maneira como você se vê. Muitas das vezes você se vê incapaz, insegura, impotente. Você acha que você já está muito velha para começar algo novo, que o tempo já passou, mas automaticamente você está sempre com pressa, atrás de alguma coisa, buscando alguma coisa, mas como você não tem direcionamento e não sabe que você pode criar a sua realidade de forma consciente, você fica buscando pelos mesmos resultados, você acaba vivendo os mesmos ciclos de pessoas que abusam de você porque você não consegue se posicionar, de pessoas que não te valorizam porque você não impõe limites. Você não consegue muitas das vezes avançar, alavancar seus resultados porque você não se sente capaz de criar novas habilidades para isso. Então tudo tá aqui. Você precisa utilizar desse processo aqui do pensamento, sentimento e ação para mudar essa raiz, mudar o que está no seu subconsciente. Através desse processo que surgem os nossos resultados, tá? É a partir daqui que surge tudo na nossa vida, todas as experiências que a gente tem. Porque quando a gente tem um pensamento de que, cara, nada dá certo na minha vida, sempre acontece alguma coisa. Chega no final do mês, eu tô sempre no zero. Você tem esse pensamento. Esse pensamento se repete durante o mês inteiro na sua mente, medos e tudo mais. Quando chega no final do mês, por mais que sobre um dinheiro, o que vai acontecer? Vai quebrar alguma coisa, vai acabar alguma coisa, você vai precisar gastar aquele dinheiro para voltar para o padrão de pensamento que você tem, de que nunca sobra nada. Então, as nossas experiências, os nossos resultados, nada mais são do que um espelho disso aqui, ó. Quando a gente olha para o nosso resultado, a gente pode ver exatamente a maneira como a gente pensa. Eu chamo esse processo de pensamento, sentimento e ação de causas, tá? E aqui entra uma lei que rege o nosso universo, que a gente usa em tudo na nossa vida, que é a lei de causa e efeito, onde diz que toda causa tem o seu efeito e que todo efeito tem a sua causa. Se eu quero emagrecer, se eu quero saúde, a causa que eu preciso produzir é o quê? Ir para academia. Geralmente a gente pensa, é ir para academia. E a gente muda esse comportamento. Só que, como a gente viu, precisa mudar a raiz. E todas essas raízes, pensamentos e sentimentos que ficam aqui, são causas que a gente produz. Então a gente sempre vai precisar analisar se o que a gente está fazendo diariamente, os nossos pensamentos, a maneira como a gente se sente, a maneira como a gente conversa com a gente, a maneira como a gente se enxerga, se as nossas ações também vão estar de acordo com aquilo que a gente idealizou, com aquela mudança. Porque a gente precisa estar o tempo todo se auto-percebendo, se auto-investigando. A gente precisa pegar a nossa mente no flagra. Eu faço muito essa dinâmica de ficar analisando os pensamentos que vêm na minha mente, porque muitos deles são automáticos e muitas das vezes eu consigo pegar a minha mente no flagra, me trazendo pensamentos que não estão de acordo com o que eu quero, com quem eu quero ser. Então, na hora que eu flagro ela, eu já mudo esse pensamento. Eu já troco automaticamente, eu já começo a repetir outros tipos de pensamentos. E aí, quando a gente quer trazer novos pensamentos, a gente precisa convencer a mente consciente. Porque quando você pega e fala, eu vou começar a academia, eu vou começar um novo hábito, agora eu vou ser saudável e tudo aquilo, você vai perceber que na sua mente vai vir pensamentos assim, mais uma vez você vai tentar e daqui a pouco você desiste. Mais uma vez, você vai gastar dinheiro com a academia e não vai fazer o que precisa ser feito. Vai vir esses pensamentos, que são os pensamentos para te convencer a ficar aqui.
O nosso subconsciente, ele vai estar sempre tentando convencer a gente. Só que a gente vai precisar convencer a mente consciente. Então a gente vai precisar repetir quantas vezes forem necessárias, igual a gente ensina para uma criança. Quando ela se convencer, automaticamente ela vai fluir o seu comportamento, a sua ação de forma natural. Você não vai precisar fazer esforço. Então, quando a gente cria um hábito, a gente não precisa fazer esforço. Quando você aprende a dirigir, você não precisa fazer esforço. Antes de dirigir, quando você está lá estudando, você faz o maior esforço para lembrar tudo o que precisa fazer para começar a dirigir um carro. Só que depois você faz aquele movimento de forma automática. Você nem pensa mais, porque você convenceu a sua mente consciente de que ela tinha que automatizar aquele processo, aquele comportamento. Então ficou claro essa parte, que é uma parte muito importante, essencial, que eu tenho certeza que você vai pegar essa informação e vai transformar muitas coisas na sua vida. Comenta aqui no chat se ficou claro. Fala aqui para mim, porque eu preciso saber se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se você está conseguindo absorver. Entendido isso, a gente consegue perceber o quanto é perfeito esse processo, esse mecanismo, a nossa mente. Na verdade, tudo é muito perfeito, gente. Quando a gente olha para o universo, para a natureza, para a criação de Deus, existe perfeição em tudo, existe precisão, existe organização e nada falha. E nós fazemos parte dessa criação, dessa natureza. E nós temos habilidades que nos fazem criadores da nossa realidade. Agora eu quero falar sobre os componentes de uma criação, porque existe uma precisão muito perfeita dentro desse processo de criar uma nova realidade. Existem etapas e é muito importante entender isso, porque quando a gente estiver dentro desse processo de transformação, de buscar uma mudança na nossa vida, a gente vai conseguir saber em que etapa a gente está, onde que a gente está, para entender quais ajustes a gente precisa fazer para seguir adiante. Porque quando a gente dá um comando para a nossa mente, quando a gente emite uma nova informação para ela, ela vai funcionar como se fosse um GPS, buscando todos os caminhos, todas as alternativas possíveis para te levar até aquele destino que você deu. Então, entender como funciona esse processo de criação de realidade vai ser essencial também para você conectar com essa ferramenta. Então, como que funciona esse processo? Como que você criou o resultado que você tem hoje na sua vida? No seu relacionamento, na sua vida financeira, no seu trabalho, no seu processo de transformação interior. Então, olha para as áreas da sua vida e agora você começa a analisar dentro disso que eu vou te mostrar aqui. Porque sempre que a gente vai iniciar esse processo, a gente faz uma escolha. Sempre tem uma escolha. E quando você for fazer esse processo de forma consciente, tenha isso muito claro, que antes de tudo você precisa fazer uma escolha. Você precisa saber o que você quer, tá? Isso aqui precisa estar claro. Porque se você não sabe o que você quer, se você não faz as suas escolhas, qualquer caminho serve. Vou tomar uma água aqui. Secou. Então, quando você não sabe o que você quer, qualquer caminho serve. Você aceita tudo, você não tem critérios nenhum, você não tem limites, você simplesmente aceita tudo. Então, isso aqui precisa estar claro. Esse é o primeiro passo, tá? O primeiro passo dentro desse processo. Você escolher aquilo que você quer. Só que geralmente a gente se antecipa e a gente começa pelo segundo passo, que é o como isso vai acontecer. Como que essa escolha que você fez vai acontecer? Que eu chamo de processo, tá? Isso aqui é um processo de aprendizado. É o como. Você vai encontrar esse como, que geralmente é o que trava
muita gente, eu quero viajar para fora, eu quero me formar em tal faculdade. Nossa, mas como que eu vou fazer isso? Eu quero sair do CLT e empreender. Mas como? Como? Eu não vejo saída. A gente geralmente fica assim, perturbado por conta disso aqui, ó, e a gente trava. Por quê? Porque a maneira como você pensa hoje não vê a possibilidade de como você mudar de realidade. Só que entendendo esse processo que você primeiro precisa escolher, independentemente das crenças que você tem, da sua situação de vida atual, você precisa fazer a sua escolha primeiro, porque é através dessa informação nova que você dá para sua mente que ela vai criar esse GPS interno para encontrar os comos, o processo de aprendizado, os caminhos. E é aí que você atrai as pessoas certas, que você começa a ver oportunidades que antes você não enxergava. E aí depois você vai precisar se tornar a pessoa que executa esse processo, porque só uma nova pessoa vai trazer um novo resultado. A maneira como eu penso hoje, a maneira como você pensa hoje, produz o resultado que a gente tem. Se eu quero alavancar os meus resultados, eu vou precisar me tornar uma nova pessoa. Eu vou precisar olhar para dentro e ver a maneira como eu penso de mim. Como que eu me enxergo hoje? Para eu me tornar a pessoa que faz isso aqui, ó. Automaticamente, eu vou precisar mudar a minha autoimagem, tá? Então, a autoimagem, gente, ela é muito importante. Muito importante, porque se você não se vê capaz, não se enxerga merecedor de conquistar alguma coisa, não vai adiantar você fazer a sua escolha, você trazer pensamentos bons, pensamentos positivos, que é o que muita gente faz, né? Repete mantras, faz orações automáticas, fica repetindo pensamento positivo, achando que algo vai mudar, mas se você não muda a maneira como você se vê, nada vai mudar. Se você não muda a sua autoimagem, nada vai mudar. E tem gente que passa uma vida inteira com o mesmo padrão, se enxergando da mesma forma, colocando milhares de limitações para não avançar. Então isso aqui vai precisar ser mudado. E automaticamente, qual que vai ser o resultado? A sua criação. Então ficou claro como que é esse processo? Esse processo é matemático e ele não falha. Se você não entende que você primeiro precisa fazer a sua escolha para depois você encontrar o como você vai alcançar esse objetivo, você vai ficar travado aqui. Você vai achar que você não é capaz de fazer as coisas e você simplesmente para no tempo. Só que você precisa fazer isso, montar um plano de ação para a sua vida, com muita clareza. Quando a gente tem clareza, a gente dissolve as limitações. Então, é exatamente aqui que está o processo de criação. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, criação, o seu resultado. Eu espero que tenha ficado claro todo esse processo perfeito que acontece na nossa vida, porque até aqui é o máximo que eu consigo te passar de conteúdo em uma aula só, nesse tempo curto. E se você quer dar um passo a mais nessa jornada, quer acelerar os seus resultados, recuperar esse tempo onde você estava funcionando no piloto automático, eu tenho uma oferta muito especial para você. Em todos esses anos que eu venho estudando sobre esse conhecimento, eu criei e lapidei um método, um passo a passo, que eu venho aplicando na minha vida para conseguir ter essa organização e esse direcionamento. Porque a gente vê que todo esse processo é matemático. Então eu consegui estruturar de uma forma que qualquer pessoa possa aplicar esse passo a passo para construir uma nova realidade. Então esse método encurta o caminho e acelera o processo. E como eu te mostrei aqui de forma resumida, para a gente criar um novo resultado, envolvem vários pilares dentro desse processo de criação. E eu quero pegar nas suas mãos e trilhar esse caminho com você. E é nesse momento que a sua mente vai trazer alguma reação, que é o nosso poder de escolha, como a gente viu aqui. E você, nesse momento, tem 3 escolhas. Ou você sai agora dessa aula e continua vivendo a sua vida com os mesmos problemas, os mesmos resultados, as mesmas limitações, sem paz mental.
Ou você pode escolher fazer esse processo, esse caminho que eu fiz sozinha também, e obviamente você vai gastar mais tempo e mais dinheiro. Ou você pode pegar agora nas minhas mãos para a gente trilhar esse caminho que já está disponível para você. E com certeza, se você está aqui até agora, é porque você está proposto a fazer diferente, a criar uma nova realidade a partir desse ano de 2026. Você pode fazer desse ano um marco na sua vida e começar a criar uma realidade diferente, agora de forma consciente. Porque até aqui você veio criando de forma inconsciente. A partir daqui, você vai fazer diferente. E é através desse método que eu chamei de despertamente, que é exatamente isso que faz com a gente, desperta a nossa consciência, que você vai conseguir ter liberdade nas suas escolhas. Você vai conseguir ter autonomia na sua vida. Você vai parar de repetir os mesmos ciclos. Você vai conseguir se posicionar, colocar os limites necessários para que você mantenha o seu bem-estar. Porque muitas das vezes você vem vivendo a vida de outras pessoas, sem olhar para você. Você está desperdiçando a coisa mais importante que Deus te deu, que é a sua vida. E por não saber que você tem esse poder de escolha, você se limita a viver dentro de um quadrado, sempre no mesmo padrão. Então, o Despertamente vai te dar direcionamento, vai te dar clareza. Você vai saber exatamente em cada etapa que você tá. Quando acontecer alguma coisa, quando surgir um desafio, você vai falar: opa, eu tô dentro dessa etapa, eu já sei o que eu preciso fazer aqui. E você vai sustentar a sua mudança. Porque como eu falei aqui, antes de a gente decidir viver algo novo na nossa vida, a gente fica se questionando, mas como? Como isso vai acontecer? E como eu falei aqui, dentro desse processo de criação, a gente aprende a encontrar esses caminhos. Gente, isso é algo natural que acontece. A partir do momento que a gente dá essa clareza para nossa mente, que a gente transforma essas crenças que a gente tem em crenças fortalecedoras, a gente vai se baseando em verdades, em leis, em coisas que não falham, a gente tem segurança para manter esse processo até você criar a sua realidade, até você alcançar o que você definiu. E como a gente entendeu aqui, a nossa mente ela vai estar sempre tentando preservar a maneira como a gente é, as nossas crenças, a maneira como a gente acredita nas coisas. E isso é uma forma de ela nos manter no mesmo lugar. É como uma resistência que te puxa sempre para o mesmo lugar. E muito provavelmente agora deve estar passando vários pensamentos, várias justificativas que a sua mente traz, que era exatamente o que acontecia comigo quando eu tentava avançar. Então vem questionamentos, vem justificativas, desculpas, como eu não sou capaz de fazer isso, será que isso funciona mesmo? Eu não tenho tempo para cuidar de mim, para fazer coisas para mim. Meu marido não me apoia, minha família não me apoia. Só que a sua família não precisa apoiar você, o seu marido não precisa apoiar você. Você tem que ver que as pessoas que estão no seu ambiente, que você convive, estão operando com base nas crenças que elas têm. E você que está acessando esse conhecimento pode quebrar esse ciclo, pode trilhar um novo caminho, uma nova história. E aí não tenha desculpa da falta de tempo, porque esse método que eu chamei de Despertamente está todo estruturado com aulas gravadas, com um passo a passo lógico. Então você vai poder assistir quantas vezes você quiser, quando você quiser. Então qualquer tempo que você tenha, você vai poder priorizar 5 minutos, 10 minutos, meia hora do seu dia para o seu autoconhecimento, para trilhar esse novo caminho. Então não tem essa desculpa de falta de tempo. Isso é só uma justificativa que a sua mente te dá para não avançar. Porque se você não se olhar e se priorizar, ninguém vai fazer isso por você. Por mais que as pessoas tentem te ajudar, fazer e tudo mais, se você não decide por você essa mudança, você não vai conseguir sustentar, você não vai conseguir avançar. E esse lançamento é muito especial porque só nessa edição a gente tem de bônus exclusivos os encontros ao vivo comigo, que a gente vai conseguir olhar de perto como está o seu processo para fazer os ajustes necessários para que você consiga acelerar cada vez mais. E somente hoje também a gente tem o preço exclusivo
da aula de hoje, para quem está entrando hoje no Despertamente. Então é um preço especial de lançamento, só para você que tirou esse tempo para vir aqui e tá comigo. Então hoje você entra no Despertamente por apenas 12 vezes de R$ 75. Gente, 12 vezes de R$ 75. R$ 75 você não compra nenhuma pizza. É o que você gasta com bobeira, que não traz nenhum benefício para você. Isso aqui é um investimento que você vai levar para a vida, que você vai poder passar para os seus filhos, para os seus netos, para as pessoas que você ama, quebrar esse ciclo. Quem quiser pagar à vista, esse preço sai por R$ 750 à vista. Tá, gente? Esse aqui é o preço de hoje, porque a partir de amanhã já é outro preço. A partir de amanhã, o Despertamente vai estar por 12 de R$ 85 ou R$ 999 à vista. E aí você pode estar se questionando, mas eu vou fazer esse investimento, será que é para mim? Será que funciona? E eu te garanto que assim como eu transformei a minha vida, esse conhecimento pode transformar a vida de qualquer pessoa. Porque a mesma ferramenta que eu tenho, você também tem. Você só precisa aprender a utilizar ela. Mas você vai ter 7 dias, você vai ter uma garantia de 7 dias para você entrar na plataforma, assistir a aula, fazer os exercícios práticos, iniciar esses exercícios para já começar a ver a sua realidade se transformando. E se você perceber que não é para mim, eu não quero, eu não estou disposta agora, a gente devolve o seu dinheiro. Sem burocracia, sem questionamento do motivo por que você está desistindo, não. A gente simplesmente devolve o seu dinheiro. Então, também você tem essa segurança e essa garantia. Eu tenho certeza que você está aqui até agora porque você está proposto. Você quer acelerar e criar novos resultados. Então, para você, eu vou deixar o link da página de vendas aqui no chat fixado para você acessar esse preço exclusivo aqui. E a partir de amanhã, o link de compra vai estar na minha bio no meu Instagram, que é midcardoso_. midcardoso_. Olha, eu espero muito te ver dentro do Despertamente. Até lá!